Oi pessoal, nós temos visitado muitos escritórios de investimento, falado com diversos investidores para dar uma explicação, um posicionamento do que está acontecendo com o mercado de debêntures incentivadas. Aqui na Journey nós temos 3 fundos de debêntures incentivadas especificamente, um fundo de juro real, 2 fundos considerados redeados, que eles são redeados não para IPCA, se acaba tendo uma exposição para CDI, mas são fundos de debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas. Importante para falar nesse mercado, o que aconteceu nos últimos 2 meses, muitos investidores ligam para a gente, um fundo é de renda fixa e andou para trás, o fundo é renda fixa e andou de lado. A renda é fixa, mas o preço dos papéis não. Quando o preço do papel cai, o spread do papel aumentou, quer dizer, o preço caiu, mas o carrego vai aumentar. Nós criamos um gráfico com 2 escalas. Vamos começar a explicação pela curva vermelha, a curva de percentual do CDI, que é a escala da direita. Esse gráfico ele vai de maio de 2018, isso aqui é uma cesta de papéis em percentual do CDI. Então você olha lá em maio de 2018, essa cesta estava dando 111,5 do CDI, foi para 112, depois esse ano fechou, caiu para seus 109 e de uma hora para outra subiu muito rápido, para 117, tem vários papéis aí tradando a 120 do CDI. Esse movimento é fácil de explicar, 110 do CDI e o CDI a 10 é um spread de 1. Quando o CDI vai para 5, para ter o mesmo spread de 1, que é o spread de crédito, ele vai ser 120 do CDI. Esse movimento a gente se protegeu bastante, até porque o fundo de debênture incentivada não tem muito papéis em percentual do CDI. Agora vamos olhar os outros 2 tipos de papel, CDI+, e IPCA NTNB+, que é a curva azul e a curva laranja. A curva azul, CDI+, então há 1 ano e meio atrás, papéis estavam CDI mais 1,20. Foi fechando, quer dizer, por isso que os fundos estavam rendendo bastante, fechou para CDI mais 0,80 aqui em maio do ano desse ano, que foi o auge do fechamento de spread. Então aí você olha de maio para trás, os fundos rendiam bastante porque fechava o spread. Daí começou a subir e hoje está na faixa de 1,20 de novo. Então nós demoramos aí de maio a 1 ano para fechar 40 pontos e em menos de 6 meses voltaram os 40 pontos. Nos papéis IPCA, que essa é a grande maioria dos papéis dentro do fundo de debênture incentivada, você vê que em maio de 2018 era 135, essa cesta, foi fechando, todo mundo começando a investir em fundos incentivados, a rentabilidade era boa, o spread vai fechando, todo mundo investindo e os spreads fecharam para abaixo de 80 e também subiram aqui, estão de volta nos seus 140. Vamos entender como funciona o processo. Quando o cliente investe no fundo, o gestor vai lá e compra papel. Começa a entrar bastante dinheiro, ele começa a comprar mais papel, começa a pressionar o preço do papel para cima e o spread para baixo. Vocês podem ver no gráfico que o spread foi baixando, porque estava tendo muita gente entrando nos fundos, aproveitando a rentabilidade e o juro fechando mesmo. Aí chegou em maio desse ano, nós tivemos 2 fatores. O primeiro é que você não teve um acompanhamento das emissões de mercado primário. Começa a ter entrada nos fundos e não tem emissão de papel pelos devedores, pelos emissores, pelas empresas, você começa a ter escassez de papel. Tanto é que vários fundos fecharam, inclusive o nosso. A gente fechou por um tempo a captação porque não tinha oferta de papel. Se tivesse tido uma oferta de papel na mesma proporção que entrasse o dinheiro, os spreads não teriam fechado tanto e não teria esse excesso de ganho e agora essa perda que aconteceu. Então, quando você investe no fundo, equivale à compra de papel. Começou a ter investidores, orientados até às vezes pelos seus agentes autônomos, olha, vai para renda variável, vai para fundo imobiliário. Eu acho que é um movimento que faz todo sentido. Diversificação de carteira, tem um pouco de renda variável, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de renda fixa DI, que anda bonitinho ali na reta, um pouco de renda fixa um pouco mais apimentado, que são esses papéis, esses fundos todos que têm papéis de renda fixa. Mas a verdade é que quando os investidores começaram a sacar dos fundos, seja para ir para a renda variável e, coincidentemente, atrasado o movimento, vieram emissões de empresas, você teve uma oferta de papel pelos clientes que deram resgate no fundo. Resgate no fundo equivale lá a vender papel. Você teve emissores querendo emitir papel, que é mais oferta de papel, o preço do papel caiu, os spreads subiram. Daí você fala, os spreads subiram, chegou no final do movimento? Vamos olhar a situação das empresas. As empresas estão melhores ou piores do que há 1 ano e meio atrás? Estão muito melhores. A gente passou pela pior crise econômica que o Brasil teve. A receita das empresas começou a subir, todas as empresas já tinham cortado o custo, tá, o que podiam, e a despesa financeira da empresa reduziu muito. Uma empresa que pagava CDI mais 1, quando o CDI era 14, pagava 15% de juros ao ano pela dívida. O CDI caiu agora para 4,5%, CDI mais 1 é 5,5%. Ele pagava 15% de juros da dívida, está pagando 5,5%. Então a despesa financeira das empresas diminuiu muito. Então a receita está aumentando, estamos saindo da recessão. Custo ele já tinha cortado, despesa financeira vai despencar, a situação das empresas em geral melhorou. Daí você fala, se a situação das empresas melhorou, por que o spread abriu? Abriu por um movimento técnico, não é fundamental. É normal você ver movimentos de abertura de spread
quando você vai entrar em recessão. Você fala, pô, se vai entrar em recessão, as empresas vão piorar, eu vou querer cobrar um spread maior, eu vou querer receber mais pelo risco que eu estou correndo. Não é o caso aqui. Então, esse movimento não é de qualidade das empresas, é um movimento técnico, foi excesso de oferta de papel num determinado tempo. Agora, por que a gente acha que chega no fim? Porque diferente da renda variável, quando você compra uma ação a 4, ela vai para 6, você fala, pô, ganhei um dinheiro, mas não vendi. Ela caiu para 3, não tem uma garantia que ela volte para 4. Num papel de renda fixa, quando o preço do papel cai, a taxa sobe. E no vencimento, se as empresas estão sólidas, ele pagando, volta. Ou seja, você perde no preço, mas você ganha no carrego. Então, o fundo não rendeu um mês, não rendeu o outro, caiu no outro, ele está acumulando potência para render mais forte depois. Só que você tem que esperar acontecer. Bom, a gente acha que está chegando no final do movimento. A gente está bem convicto que chegou. Por quê? Quando os spreads abrem, diferente da renda variável ou até de um fundo imobiliário, você tem no mercado de crédito os compradores de última instância, os bancos. Quer dizer, o banco pode emprestar dinheiro para uma empresa, direto, ou comprar um papel dessa empresa no mercado. Quando os spreads começam a abrir, o banco fala, opa, esse spread está bom, eu não consigo emprestar para essa empresa nesse nível, então eu vou comprar papel. Olha que exemplo interessante, nós temos aqui de Vale. A curva azul é o papel da Vale, pagava inflação mais 3,06. Quando ele foi emitido, a inflação, o IPCA, olha aqui desse lado direito, estava 6,62 o papel, equivaleria ao título do governo menos 20 pontos. Quer dizer que o governo estaria pagando 6,82. Tá? Então fechou bastante a taxa. Mas aqui em junho de 19, o papel da Vale estava pagando 10 pontos acima do governo. Por quê? Ele é um papel incentivado, ele não paga imposto de renda na pessoa física. Pode ver que ele anda bem colado ao título do governo, daí começa a abrir. Julho 19 começou a abrir, em agosto 2,42 com 2,84, 40 pontos. Olha como está agora, você está com 100 pontos. Então você tem um papel que vence em 22, que está pagando 1 ponto acima do papel do governo. Pô, 100 pontos com um CDI a 4,5, esse papel é mais de 120 do CDI. Mais de 120 do CDI líquido. Daí você olha, poxa, para a pessoa física, 120 do CDI líquido na Vale para 2022 é espetacular. Esse papel você compra ou vende? Esse papel é para comprar. Agora, o gestor faz o que você manda. Você pede resgate, o gestor vai pegar, vai vender um pouquinho de cada papel. Resgatou, ele vai vender. Esse papel, acabamos de olhar, que é um papel com spread gordo, era um papel para comprar. Você deu resgate, olhando a rentabilidade para trás, você está mandando o gestor vender. O que nós estamos vendo hoje? Pessoas físicas, olhando a rentabilidade passada, que não foi boa nos últimos 3 meses, dando resgate. O gestor pega, com dor no coração, papéis com spread gordo, ele tem que vender. Ele vai vender e bancos comprando. Porque um banco não consegue emprestar para a Vale nesse prazo acima de 120 do CDI. E banco também tem a vantagem tributária, não é igual, não é totalmente isento como para a pessoa física, mas isso aqui equivale para um banco a 130, 135 do CDI. Ele não empresta para a Vale a 135 do CDI. Então, renda fixa chega uma hora que o spread abre tanto que vem os compradores de última instância. Na renda variável você não tem isso, se a ação está 4, caiu para 3, não vem ninguém que compra 3, pode achar que está fundamentalmente barato, mas não tem um comprador que obrigatoriamente vai. Fundo imobiliário é a mesma coisa, tem fundos, eu acho ótimo investimento. Tem que ter na carteira de todo mundo. Mas tem fundo imobiliário que foi emitido a 100, caiu para 40, subiu para 50, faz 7, 8 anos, está abaixo de 100 ainda. A pessoa está recebendo o seu dividendo todo mês, mas o capital lá não tem uma garantia que vai estar 100 em algum lugar. Numa renda fixa você tem mais certeza de apreciação desse carrego com o tempo. Nós estamos num nível de spread que a gente acha que chegou no final porque bancos estão comprando, a gente está vendo mais interesse de compra de outros players. E para ser assim, muito transparente, a gente dá qual que é o advice, se algum cliente liga para nós, a gente tem falado isso por telefone e estamos falando aqui nesse vídeo. Se você precisa do dinheiro, resgata. Você corre o risco de ter comprado a cota mais alta no ano e vai estar vendendo a mais baixa do ano. Paciência. Se você não precisa do dinheiro, espera um pouco essa volatilidade desse mercado baixar, mas você falou, eu não preciso do dinheiro, mas eu não gostei dessa vol. Então espera acalmar um pouco esse mercado para você vender no mercado que está mais tranquilo. Agora, se você entende o que a gente está falando, esse é o momento de você pôr mais, de você aplicar. E a gente está vendo isso. Nos últimos 30 dias a gente começou a ver resgates diminuindo e as aplicações crescendo. E por fim, eu tenho visto muitos jornais, muito research falar de mercado de debêntures incentivadas, mas eu não vi ninguém falar da vantagem tributária. Então a gente fez uma planilha para você entender essa vantagem, como ela é poderosa num longo prazo. A gente pegou aqui um papel do governo que paga inflação mais juros, um papel, uma NTNB de 10 anos. Só para fazer a conta, colocamos uma inflação estimada aí nos próximos 10 anos de 3,5%. Então assim, o teu principal ele é sempre corrigido pela inflação. Então vamos supor que a pessoa investiu 100 mil reais. Esses 100 mil reais vai corrigindo, então o fluxo do papel é semestral, ou seja, a cada 6 meses ele paga juros.
Então, 6 meses o teu principal está 101,735, em um ano está 103,5, porque a inflação é 3,5, e assim vai até o vencimento. No vencimento em 10 anos, o principal desse papel do governo está 138,654. Aí como é que a gente calculou os juros? A gente pegou os juros, colocou os juros de 2,88 em cima daquele principal ajustado pela inflação. Então, nos primeiros 6 meses, 1.455 de juros, completando um ano, 1.480, e aqui tem o imposto de renda. Quem tem papel público, seja no Tesouro Direto ou numa corretora, cai o dinheiro na conta e no mesmo dia cai o imposto na fonte. Você está há 6 meses, você paga 22,5 de imposto. Então, ganhou 1.455, pagou 327, ficou líquido para você 1.127. Então, o imposto depois cai para 20, 17,5 duas vezes e depois vai para 15 até o vencimento. Você está pagando na faixa de 300, 290, vai caindo um pouquinho, depois começa a crescer de novo o imposto de renda que você paga. Mas olha que interessante no final. No final você pagou 6 mil de imposto de renda. Por quê? Porque o governo te cobra imposto não só sobre os juros que você ganha, mas ele cobra imposto sobre o valor do principal, que é a inflação. Então você está pagando 15% desses 38.654. Você tinha aplicado 100 mil e de principal você teve 138, mas foi só a inflação. Mas o governo cobra um imposto aí também. Então, você aplicou lá 100 mil reais e chegou no final aqui, você acabou ganhando 160 mil reais, ou seja, tira os 100 que você pôs, no tempo você ganhou 60 mil reais. Como ganhou no tempo, vamos calcular a taxa de retorno. Calculei a taxa de retorno desse fluxo 2,75, mas ela é semestral. Eu anualizei essa taxa para 5,58 e tirei a inflação de 3,5. A taxa de retorno real do investidor comprando esse papel foi inflação mais 2,01. Olha que interessante, ele comprou inflação mais 2,88, mas dado a parte tributária, ele recebeu mesmo de juro real líquido 2,01. Daí pegamos, no mesmo período, uma emissão privada, EDP São Paulo Minas. Tá? É uma debênture incentivada de 10 anos, do grupo EDP, tradando um spread de 130, 1,30% acima do governo. Então, se o governo é 2,88 mais 1,30, a taxa do papel é 4,18. A inflação é a mesma, 3,5, e fizemos o mesmo raciocínio. Olha aqui, o IR é zero o tempo todo. Então você recebe lá 2 mil de juros, 2.104 no primeiro semestre, mas vem 2.104 para o seu bolso. Vamos fazendo isso o tempo todo? Ele é 0, 0, 0, tudo, inclusive no vencimento. No vencimento o principal é 138.654, que é o mesmo principal, porque a inflação é a mesma. Tem 2.868 de juros, ele recebeu lá 141 e pagou zero. Então, para quem investiu 100 mil, ganhou 185.085.542 de rentabilidade. Faço a mesma conta desse, qual que é a TIR, taxa eterna de retorno desse fluxo líquido. 3,84 no semestre, anualizado 7,83, uma taxa real de 4,18. Ou seja, você comprou 4,18 e recebeu 4,18. Então você garantiu o teu juro real contratado. Calculei a diferença dos dois fluxos. A diferença chega em 2,13% ao ano. Como você tem um CDI corrente hoje de 4,40, isso equivale a 48% do CDI ao ano de vantagem tributária. Daí você olha essa planilha aqui que a gente fez, para você ver que quanto maior a inflação e quanto maior o spread de crédito, maior o benefício fiscal em percentual do CDI. Então, uma inflação de 7,5% e um spread de 2%, você tem uma vantagem de 70% do CDI. Mas vamos falar na inflação de 4% e no spread de 1,40%, você tem seus 50% do CDI, de vantagem de benefício tributário. E finalizando, esse instrumento ele gera potência de rentabilidade no longo prazo, que a vantagem tributária, você vê, a maior parte é no vencimento dos papéis. E apesar dos fundos terem uma carência menor, quer dizer, o Endurance é 30 dias, o Endurance de juro real é 45 e o Endurance Plus é 60 dias, ele é um instrumento que tem que ser visto pelo investidor como um instrumento de poupança de longo prazo que tem uma carência de curto prazo. Não deve estar confundido no teu portfólio de um investimento de curto prazo. A gente acha que o investidor precisa do dinheiro em 2, 3, 4 meses, 6 meses, põe um fundo DI tradicional que vai render bonitinho lá, mas vai pagar imposto de renda, mas você precisou, você sabe que a conta é sempre para cima. Agora, aquele investimento renda fixa que pode ter um pouco de volatilidade, mas que vai gerar mais retorno no longo prazo, você está vendo a vantagem tributária. Esse você tem que entender que essa volatilidade, ela faz parte do processo. E quando o preço cai, que a cota cai, a potência, o carrego do fundo melhora. E é isso que a gente queria falar para você. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. Estamos super à disposição para prestar mais esclarecimentos. Um abraço.